Eu sou uma nova criatura? Eu sou uma nova criatura? Você é uma nova criatura? Queridos, essa pergunta era de fundamental importância. É provável que nós a escutemos e que não entendamos muito bem como posso viver como nova criatura. O que é ser uma nova criatura? Quais os passos que eu posso dar como nova criatura? O que fazer para alcançar esse estágio de nova criatura? Quando nós lemos a palavra, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, eu quero que você ouça com atenção o que diz o apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E ele afirma: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Mais uma vez, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa é uma afirmação extremamente importante para cada um de nós. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero clamar que Tu venhas mover na nossa vida, falar ao nosso coração, para que nós possamos entender esta palavra, entender esta mensagem, Senhor. Que nós possamos confrontar a nossa existência, para vermos se de fato somos uma nova criatura, se estamos vivendo segundo a Tua vontade. Ó Espírito, fala conosco, esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Amados, todos nós queremos ir para o céu, com certeza. Provavelmente, se eu perguntar aqui quem quer ir para o céu, todos vão levantar a mão, porque esse é o nosso desejo, é estarmos numa eternidade feliz, alegres, usufruindo o melhor que Deus pode oferecer. Com certeza, essa é a nossa vontade. Se perguntarmos o contrário, todos vão dizer: não, inferno não, longe de mim o inferno. Com certeza. Mas é interessante, amados, que nós já nascemos condenados ao inferno. Olha só que coisa mais louca. Mas cada um de nós, cada ser humano, nasce condenado ao inferno porque ele nasce em pecado. Não existe sobre a face da terra um homem sequer, excetuando Jesus, que nasceu sem pecado. Todos nascemos com o pecado original e é preciso uma mudança de rota, uma mudança de vida. É necessária uma transformação e essa transformação ela é efetuada por Cristo Jesus na nossa vida, porque é Ele que nos purifica, nos lava, que nos restaura, que nos dá a oportunidade de sermos novas criaturas. É o Senhor que faz isto. Mas para que essa verdade venha à existência na nossa vida, eu preciso querer, eu preciso dar passos. Eu tenho que andar em direção a Cristo. Eu não posso apenas ficar sentado, de braços cruzados, mais ou menos assim, se Deus quiser que Ele me salve. Se Deus quiser que Ele me salve. Afinal de contas, eu não mato, não roubo, não faço mal a ninguém, sou boa pessoa, pago minhas contas. Geralmente as pessoas têm isto como uma visão que é suficiente para que possas alcançar o céu e que possa mover o coração de Deus em favor dela. Quando na verdade não é isto, irmãos, não é isto. Na realidade é nosso dever vivermos dessa forma. Vivermos assim, sermos uma pessoa de caráter, sermos uma pessoa boa. Mas o que eu preciso para alcançar a salvação é um compromisso com Jesus. É um compromisso verdadeiro, profundo, real com Cristo. E isto parte do querer. Eu tenho que desejar, eu tenho que querer deixar tudo para trás. Eu preciso almejar uma mudança de vida. Eu tenho que sonhar com essa mudança de vida. Eu tenho que conquistar essa mudança de vida. E isso nós fazemos quando damos passos em direção a Cristo. Eu tenho que sair do meu lugar, eu tenho que ir até o Senhor. Eu tenho que falar com Cristo: Senhor, aqui está a minha vida, faz algo na minha existência, faz algo por mim, tem misericórdia da minha vida. E quando nós agimos dessa forma, somos tocados pelo Espírito Santo. Vamos reconhecer os nossos pecados. Todos aqui têm pecado? O pecado original. Por mais que você ache que seja uma boa pessoa, que seja legal, mas o pecado está ali grudado na tua vida. Pecado é terrível, está grudado. São as ações, aquilo que você pensa, aquilo que você fala,
as atitudes, tudo isso gera pecado se não agirmos segundo a vontade de Deus. E quando o Espírito Santo toca-nos, nos faz reconhecer nosso estado de pecado, vem o arrependimento. É necessário passarmos pelo processo de arrependimento. O arrependimento, irmãos, faz-nos rejeitar as nossas atitudes erradas dos tempos passados. Faz-nos rejeitar as nossas atitudes. Arrependidos, confessamos os nossos pecados. E o Senhor vem e nos purifica, nos lava e muda a nossa sorte. É simples assim. Não é complicado. Eu não preciso fazer grandes coisas para que eu possa alcançar o favor do Senhor na minha existência. No entanto, eu tenho que obedecer os princípios de Deus. Infelizmente, o que nós temos visto nesses últimos tempos é que as pessoas subestimam a palavra. Não querem saber da palavra de Deus. Esta palavra deixou de ter valor, porque elas querem ir para os céus, mas querem ir segundo o seu próprio entendimento, segundo aquilo que elas acham correto, segundo aquilo que falam por aí, mas não procura saber do autor, do dono do céu. Como é que ele determina os nossos passos para que possamos alcançar a morada eterna? E isso é interessante, amados, é muito interessante. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, são palavras de alguém que andou mergulhado no pecado. O apóstolo Paulo, São Paulo, era uma pessoa ruim, péssima, que vivia um estado terrível. Era perseguidor, ele consentia com a morte dos cristãos. Mas um dia foi tocado e ele reconheceu seu estado de pecado e ele mudou de vida. Ele mudou de vida. É possível deixar de ser ruim e ser uma pessoa boa. Muitas vezes nós escutamos as pessoas falando assim: fulano de tal está escondendo-se atrás da Bíblia. Escondendo-se atrás da Bíblia. Já ouviram essa expressão? É muito comum, não é verdade? Mas glórias a Deus, aleluia, porque esse homem, essa mulher está escondendo atrás da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Isso significa que ela está mudando de vida, dando novos passos, deixando as coisas erradas e vivendo uma nova realidade, uma nova dimensão na sua existência. E esse mesmo passo que o apóstolo Paulo deu, nós precisamos dar. Eu já dei meu passo. Glórias! Você precisa dar seu passo se ainda não o fez. Arrependido, confessar o teu pecado. Entendendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que não há outro Salvador além de Cristo. Não há outro mediador além de Cristo. Abraçando ao Senhor como Salvador, certamente teremos uma vida diferente e seremos nova criatura. Glórias! É assim que alcançamos o status de nova criatura. Este é o status que todo servo de Deus precisa carregar. Ele precisa ter escrito no seu coração, na sua testa, no seu ser, nova criatura. É impossível ser servo de Deus e não ser nova criatura. Entenda dessa forma. Olha, eu não sou uma nova criatura, mas sou servo de Deus. Lé do engano. O diabo está te enganando. O espírito maligno está te enganando. É impossível. Se você é servo do Senhor, consequentemente, necessário é que sejas nova criatura. Esta é a verdade da palavra, esta é a realidade da palavra de Deus. E nós vamos observar 3 aspectos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a respeito dessa condição de nova criatura. E o primeiro aspecto, aquele que está em Cristo. Ou seja, para que você seja nova criatura, para que eu seja nova criatura, necessário é que estejamos em Cristo. Glórias! É preciso, irmãos, que a nossa vida seja dominada pelo Senhor, seja dominada completamente pelo Todo-Poderoso. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas falarem o seguinte: eu amo Jesus. Você ama Jesus? Amém. Glórias a Deus. Eu amo Jesus. Nós precisamos amar Jesus, haja vista que Ele é tudo para nós. No entanto, Cristo disse que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E quem não me ama, não guarda os meus mandamentos. Mas quais são os mandamentos? Fazer a vontade dEle, aquilo que Ele determina para a nossa vida. Se você não vive esses princípios,
com certeza tu não amas Cristo, apesar de afirmar. Entendeu? Nós temos que afirmar, porém, não são palavras vazias, temos que amar o Senhor, temos que praticar a vontade dEle, temos que exercitar no nosso dia a dia aquilo que Ele deseja para a nossa alma. Oh, glórias! É necessário carregar a presença de Cristo na nossa vida, nos nossos passos. É preciso entender, irmãos, que Cristo é tudo, que Ele é tudo para nós. E como servos do Senhor, não devemos ter nada mais importante, nada que seja mais precioso do que Cristo. Vale ressaltar, irmãos, que se nós estamos em Cristo, somos libertos do pecado. Mas o que é o pecado? É toda forma de desobediência à vontade do Senhor. É toda forma de transgressão à vontade do Todo-Poderoso. Tudo aquilo que você pratica, que vai de encontro aos princípios de Deus. Isso gera pecado. E isto não te faz um homem, uma mulher, segundo Cristo, que ama de fato Jesus. Você pode até relutar, você pode até questionar-me, você pode até não aceitar esta palavra, mas não é minha. Está no Evangelho, está em João, esta afirmação de Cristo Jesus. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Amém? João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Olha só que interessante. João capítulo 8, versículo 36, Cristo disse: se, pois, o Filho vos libertar, o Filho é Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aqueles que são livres, isso é interessante, aqueles que são livres não têm prazer no pecado, não têm prazer naquilo que contraria a vontade de Deus, não têm prazer nas práticas erradas. Aqueles que são libertos por Cristo, cujos corações foram purificados, lavados, foram redimidos. Oh, glórias! Esses passam a ter prazer em Cristo Jesus. O seu prazer está em meditar na palavra do Senhor, em viver Cristo, em andar com o Senhor, em estar completamente dominado pelo Espírito Santo do Senhor. Essa é uma realidade que nós não podemos fugir, amados. Você não pode fugir dessa realidade. Olha só, tu és nova criatura. Você é uma nova criatura, eu sou uma nova criatura, eu tenho que estar em Cristo. É impossível ser nova criatura se não está em Cristo. E ainda, se você não é nova criatura, não entrarás nos céus. Os céus têm uma porta que só passa por ela aqueles que são novas criaturas, porque a porta é Jesus. Fique atento a essa realidade, amados. Nós precisamos entender que, para que possamos nos tornar uma nova criatura, para que sejamos de fato uma nova criatura, temos que procurar entender o que Jesus quer de nossa vida, o que Jesus quer da nossa existência, e deixar-nos moldar pela sua palavra. O que é moldar? Se você tem um escultor, ele pega um pedaço de pedra, um pedaço de pau e vai moldando uma figura, vai esculpindo uma figura. Nós precisamos nos deixar esculpir pelo Senhor, deixar-nos moldar pelo Senhor, porque não é segundo a minha vontade, segundo a minha aparência, segundo o meu querer, mas segundo a vontade do Eterno, a aparência do Senhor, o querer de Deus que eu devo viver. Essa é a verdade, amados. Eu tenho que me converter à vontade do Senhor. E converter é deixar um estado e tomar outro estado, tomar outro caminho. E é isso que Jesus determina para cada um de nós. 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 e 2 diz: abandonando toda a malícia, todo o engano, e hipocrisias e invejas, e toda maledicência, como bebês recém-nascidos, desejai o leite sincero da palavra, a fim de que assim possais crescer. Oh, glórias! 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2, mais uma vez para você fixar dentro da tua mente, fixar no coração essa palavra, porque é uma palavra de salvação. Ele fala para aqueles que são novas criaturas, que foram transformados, que aceitaram o senhorio de Cristo, abandonando toda a malícia, abandonando toda a malícia e todo o engano,
e hipocrisias, invejas, maledicência. Como bebês recém-nascidos, desejai o leite sincero da palavra, a fim de que assim possais crescer. Oh, glórias! Interessante, amados, vale ressaltar, tem que fazer essa citação. Nós muitas vezes achamos que somos de Cristo, mas não gostamos de nada que é de Cristo. Quantas pessoas que dizem por aí, batem no peito, eu sou de Cristo. Não gostam de louvar, não gostam de orar, não gostam de ler a palavra, não gostam de viver em santidade, mas curte o mundo e tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é errado. Mas eu sou de Cristo. É engano, não existe, é impossível. Os de Cristo vivem segundo Cristo. Oh, glórias! Tu és uma nova criatura? Eu sou uma nova criatura? Você é uma nova criatura? Oh, aqueles que são nova criatura, as coisas velhas passaram. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Olha só, segundo aspecto, as coisas velhas já passaram. Mas o que significa isso? Como entender? O que o Senhor está falando através do apóstolo Paulo? Qual o ensinamento do Espírito para a nossa vida? Irmãos, entenda o seguinte: Jesus nos perdoou. Se você é arrependido, confessou os teus pecados, Jesus te perdoa. Simples assim. Simples assim. Jesus te perdoa. Ele te perdoa de todos os erros. Ele te perdoa de tudo aquilo que você fez de errado. Você pode ter sido uma prostituta, Deus te perdoa. Você pode ter vivido nas práticas das impurezas, as mais diversas formas de impureza. Homossexualidade, coisas parecidas. Deus perdoa. Você pode ter sido ladrão, Deus perdoa. Alguém ruim, assassino, homicida, Deus perdoa. Não existe pecado que seja demasiadamente grande para que Deus não perdoe. Não existe pecado demasiadamente grande. Na verdade, não existe pecado grande nem pequeno. Existe pecado. Entendeu? Alguém roubou 5 reais. Sabe que está fazendo errado, roubou 5 reais. Outro roubou 100 mil reais. Ambos pecaram e estão debaixo de condenação. Independente que, mas foram apenas 5 reais. Foram apenas 5 reais. Tempos atrás, uma pessoa subtraiu no supermercado, parece-me que um shampoo. Parece-me que foi isso. E eu vi na mídia umas certas comparações. Mas foi apenas um shampoo. E fulano de tal que subtraiu tantos milhões. Tanto aquela do shampoo quanto o dos milhões estão condenados, debaixo de condenação, se arrependidos confessarem os seus pecados. Veja como são as coisas. Não há pecado grande, nem pecado pequeno. Não existe pecadões, nem pecadinhos. Existe pecado. Pecado é toda forma de desobediência aos princípios de Deus. Mas, se a pessoa entendeu que estava no pecado, e arrependeu-se, e confessou o seu pecado ao Senhor, confessou o pecado, a Bíblia diz que ele é perdoado. Oh, glórias! Ele é perdoado. O Senhor perdoa. O Senhor não olha para classes de pecado, mas o Senhor perdoa. Simplesmente perdoa. Diz a palavra que o Senhor joga no mar do esquecimento. No mar do esquecimento. O Senhor é o seguinte, amados, em relação ao pecado. As coisas velhas já passaram. É como se houvesse aqui um vidro na minha frente. Um vidro sujo. Você vem com o limpa-vidro, limpa tudo aquilo. É impossível você reproduzir aquela sujeira tal qual ela era antes. Você pode sujar novamente, mas não será como era antes. É assim que o Senhor faz, Ele apaga em definitivo. Você pode voltar a pecar, mas o Senhor não traz lá do baú dos esquecimentos o teu pecado de volta e joga na tua cara. Mas você fez assim o mês passado, você fez assim a semana passada. Não, Deus perdoa pecados que passam pelo processo de arrependimento. Olha só que bênção. Mas há outro aspecto que nós não podemos esquecer. Deus perdoa todos os pecados.
o mais terrível possível, Deus perdoa. Pode ser a pior pessoa que você lembrou nesse momento. Se ele houvesse se arrependido e confessado o pecado, Deus teria com certeza perdoado. Mas há a lei dos homens. E muitas vezes as pessoas perdoadas, mas vão ter que honrar as leis dos homens. Honrar os seus atos diante da justiça dos homens. Mesmo perdoado, quem sabe, vai ter que cumprir lá na penitenciária, ficar ali preso por algum tempo. É assim mesmo. Deus tira o cara de lá, Deus tira da prisão. Não, ele está pagando diante da sociedade. É diferente. Deus já perdoou, Deus já purificou, ele já é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, porém ele deve à sociedade, vai pagar diante da sociedade. E lá dentro dos presídios, há muitos que estão ali, que hoje são novas criaturas. Homens e mulheres que vivem cheio do Espírito Santo, mesmo preso. Mas por que Deus não tira? Porque eles estão pagando pelas consequências dos seus atos pecaminosos. Entendeu? Estão pagando pelos seus atos pecaminosos. Mas lá dentro da cela, ele pode ser uma nova criatura, ela pode ser uma nova criatura, tem a liberdade em Cristo Jesus. O Senhor pode até mover e diminuir a pena da pessoa. Talvez aconteça isso, há casos que as pessoas são realmente libertas antes de cumprir a sua pena. Sim, acontece, mas vão ter que cumprir diante da sociedade, diante da lei dos homens. Amém? As coisas velhas já passaram. Irmãos, e nós que somos novas criaturas, não teremos mais prazer nas coisas de antigamente, nas coisas do passado, porque nós vamos ter uma vida diferente, uma vida completamente diferente. Nosso comportamento será diferente, nossas palavras serão diferentes, nossas ações serão diferentes. Nós não viveremos mais nas trevas. A Bíblia ensina que a vida de pecado são as trevas. São as trevas, e nós precisamos viver na luz. E viver na luz é viver não na prática do pecado, mas viver em conformidade com a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus. E isso implica, olha só, essa é uma parte complicada, o apóstolo Paulo fez isso. E nós temos procurado fazer no nosso dia a dia a mesma coisa. Nós temos que renunciar. Meu Deus do céu, renúncia é difícil. Renunciar ao quê? Os nossos desejos ruins. Nossas práticas pecaminosas, nossas ações que nos afastam de Deus, os nossos desejos imundos, impuros, nossas atitudes vergonhosas, porque nós temos que representar Cristo Jesus onde quer que estejamos. O nosso caráter moldado, esculpido por Cristo, não tem mais prazer nas práticas do passado, nas práticas erradas, porque vamos viver segundo Deus, segundo aquilo que Jesus quer para a nossa existência. Oh, glórias! É preciso renunciar tudo aquilo que nos dá prazer, porém, que é contrário à vontade do Todo-Poderoso. Nós precisamos deixar as coisas velhas no passado. Agora eu sou crente, agora eu sou servo de Cristo. Mas está fumando? Está nos vícios? Está na prostituição, no adultério? Está na mentira? Está na maledicência? Nós estamos vivendo dias de política. É uma época extremamente plausível para a maledicência. Quantas pessoas falando mal dos candidatos e nem conhecem os camaradas. Mas falam mal. Por que falam mal? Porque todo mundo fala mal. Isso chama-se maledicência. E maledicência é pecado. Tem muito crente falando mal de candidatos. Fale daquilo que você sabe. Abençoa, abençoa. Não seja um portador de más palavras, mas que sejas tu um portador de palavras de vida. Lembre-se, o velho homem já se foi. Agora somos novas criaturas e temos que representar Cristo Jesus na nossa vida. E isso é interessante, amados, também no aspecto. Muitas vezes nós ouvimos, e é muito comum esse questionamento na internet, crente pode ouvir música secular? Música secular são músicas não cristãs, em específico músicas não evangélicas. A crente pode ouvir música secular? Crente pode ouvir? Irmãos,
as coisas velhas já passaram. O nosso prazer hoje é satisfazer Deus, alegrar-nos com o Senhor. Que em todas as nossas atitudes o Senhor seja exaltado, seja honrado e seja glorificado. E fica aquela pergunta que nós podemos fazer a nós mesmos. E isso se aplica em diversas áreas da nossa vida. Jesus em meu lugar curtiria? Jesus em meu lugar ouviria? Jesus em meu lugar faria isso? Jesus em meu lugar falaria mal do tal candidato? Jesus em meu lugar roubaria? Jesus em meu lugar adulteraria? Jesus em meu lugar, coloque Jesus como parâmetro na tua vida. Coloque Jesus como parâmetro na tua vida. Quando nós fazemos esse questionamento, se temos o mínimo conhecimento de Cristo, a resposta vai bater aqui no meio da testa. Olha só um teste. Você acha que Jesus fumaria? A resposta bateu aqui no meio da testa, não é? Você acha que Jesus não era casado, mas fornicaria? Seria um fornicador, relações íntimas? Você acha que Jesus faria isso? A resposta está no meio da testa, não é verdade? Você acha que Jesus sentaria diante de um som e colocaria um sertanejo ou um rock daqueles pesados, louco por aí, e curtiria aquilo? Qual a tua resposta para esse questionamento? Isso se aplica também aos filmes, aplica em outras situações. Vê como são as coisas? Se não serve para Jesus, não serve para nós, porque somos novas criaturas. Ô, glórias! Amém? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha só, renúncia. Já estou crucificado com Cristo. Ou seja, nós somos restaurados, curados, renovados, vida nova com Cristo. E vivo não mais eu. Não mais eu que vivo. Sim, Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É simples o texto? Dá para compreender? É simples, não é? É só não complicar, entender da forma que está aqui. E você certamente ouvirá do Senhor a voz. Amém, amados? Eu sou nova criatura, tu és nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E eis que tudo se fez novo. Aleluias. Terceiro ponto, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Amados, isso significa o seguinte: a partir do momento que reconheço o meu estado de pecado, arrependido, confesso o meu pecado. Confesso, busque de Deus o perdão. A palavra diz que nós somos recriados. Nós passamos por um processo de renascimento. Renascimento. E um dia Jesus disse para Nicodemos: é preciso que nasça de novo. Lembram-se do texto? Mas Jesus, eu vou entrar na barriga da minha mãe? Como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe para nascer de novo? E Jesus explica que esse novo nascimento é possuir o caráter dele, é viver segundo a vontade dele. É a nova vida, é a nova vida. Amados, tudo se fez novo. Nós precisamos ser recriados, refeitos. Nós precisamos de uma identidade nova. Uma identidade nova, cuja filiação seja do Senhor. Nós precisamos ter um caráter novo, um caráter semelhante ao de Cristo. Nós precisamos agir do jeito que Jesus deseja. Pensar da forma que Jesus deseja.
Porque é assim, irmãos, que o novo nascimento, que tudo se fez novo, se propaga na nossa existência. Nós não mais viveremos como escravos do pecado. O que é ser escravo do pecado? É ser dominado pelo pecado. As pessoas tornam-se dominadas pelo pecado. E nós somos libertos em Cristo Jesus para uma nova vida, para uma nova realidade. A nossa dívida do pecado foi perdoada pelo Senhor. Deus nos perdoou, Deus nos purificou, porque Ele morreu na cruz para que nós tivéssemos esta nova vida. É o sangue de Jesus que nos purifica. É o sangue de Cristo, amados. E Ele ressuscitou para que possamos hoje receber o perdão, para que tenhamos a liberdade e para que possamos almejar a vida eterna. Ter convicção da vida eterna na nossa existência. É preciso seguir em frente, igreja. Eis que tudo se fez novo. É preciso seguir em frente. É novidade de vida. Será diferente da tua vida passada, dos teus dias anteriores. Tudo será novo, porque é assim que o Senhor faz. Novos propósitos, novos ideais, novos objetivos, novos sonhos, nova forma de viver, nova forma de andar, nova forma de todas as coisas. O Senhor nos manda seguir em frente, cumprir o chamado dele na nossa existência. Nós precisamos cumprir a vontade do Senhor. Mas a partir desse momento que tudo se fez novo, eu não posso sentar na minha cadeira, cruzar os meus braços e achar que está tudo muito bom. Agora já sou de Cristo. Não. O Senhor tem uma vocação na tua vida. O Senhor tem um chamado para você. O Eterno tem uma missão para a tua existência. O Senhor não quer servos sentados em cadeiras, mas o Senhor quer que você seja útil ao seu reino, que você faça alguma coisa. Como nova criatura, você vai viver segundo o Espírito Santo de Deus. Tudo se fez novo. Agora, dominado pelo Espírito Santo do Senhor, batizados, cheios do Espírito, você terá poder e autoridade para sair, para repreender espíritos malignos, para orar pelos enfermos, para falar do amor de Cristo, para testemunhar do poder do Senhor. Oh, glórias! Esta é a verdade do tudo novo se fez. E o Senhor nos proporciona isso, basta que busquemos verdadeiramente, que tenhamos prazer nessas coisas. João capítulo 15, versículo 16. Ouça o que disse Cristo. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Entendeu? O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, mas Ele não quer que você fique parado, sei lá, só contemplando. O Senhor quer que você seja instrumento útil, que você frutifique, que você mostre resultados, que você mostre a presença do Senhor no meio da sociedade, que as pessoas consigam enxergar que tu és uma nova criatura e que vive uma nova realidade. Muitos viveram uma vida de pecado. E essa vida precisa ser contrastante. As pessoas precisam olhar para você e enxergar que você deixou aquilo que é comum àqueles que não querem saber de Cristo e que hoje tem novos propósitos, novos princípios na sua vida. As pessoas precisam olhar para você e perguntar: o que aconteceu contigo? O que aconteceu com você? Sabe que muitos têm vergonha de responder? Ah, você é crente agora? Sabe como é que é, né? Estou lá na igreja, mas se eu não gostar, eu saio. Não é? Ah, sabe, eu vou lá, né? Outros já são mais light. Eu vou lá na igreja de vez em quando. Eu gosto de visitar, né? Eu gosto de visitar. Sabe o que é isso, irmãos? Vergonha de Cristo. Não entrarão no reino dos céus. Não são do Senhor. As coisas de Deus não estão implantadas no coração. Porque aqueles que amam a Cristo, eis que tudo se fez novo. Estes que passaram por essa novidade de vida, hoje uma nova criatura, ele abre o peito e diz: eu sou de Cristo, eu amo Jesus, eu sou do Cristo, eu sou dele, meu nome hoje é Elias de Jesus. Mais ou menos por aí. É assim, amados,
Vergonha de quê? Vergonha de quê? Porque deixou o pecado, deixou as coisas erradas. Isso é motivo de vergonha? Vergonha é fazer as coisas erradas. E pior, continuar, morrer e prestar contas diante do Senhor e ser condenado, porque não viveu princípios do eterno. Não podemos ter vergonha de Cristo. Não podemos. O apóstolo Paulo é exemplo para nós em diversas áreas. Em muitas áreas. Talvez em todas as áreas relacionadas à nossa vida com Cristo. Quando Paulo converteu-se, ele era uma pessoa má, uma pessoa muito ruim, vivia na prática do mal. Quando ele se converteu, ele não ficou, agora vou ficar aqui esperando acontecer alguma coisa, vou ficar aqui parado, vou ficar aqui agora só contemplando. Sabe o que o apóstolo Paulo fez? Saiu e foi pregar o evangelho. Mas o que é que ele sabia disto? O que é que ele sabia? Talvez ele não sabia muito. Talvez não. Mas ele tinha o Espírito Santo que o impulsionava. E quando ele chegava nas reuniões, nos lares, na igreja primitiva, as pessoas tinham medo. Esse camarada, isso é uma estratégia dele para saber quem são os cristãos que estão aqui reunidos para nos prenderem. Eles tinham medo do apóstolo Paulo. Ou seja, irmãos, Paulo não perdeu tempo naquela história. Porque eu não sei fazer, porque isso, porque aquilo outro, não sei o quê. Tem pessoas que estão 20 anos na igreja, 30 anos. Quando é para falar do amor de Jesus, eu não sei fazer isso, eu não tenho esse dom, não sei o quê. Não entrarão no reino dos céus. Não entrarão. Gente, como é que você não sabe o básico de Cristo? Se você não sabe nada de Cristo, se você não sabe falar nada do Senhor, primeiro é porque você não procurou conhecê-lo, não procurou saber quem é Jesus, porém, algo você sabe. Jesus, eu não sei falar muito, mas Ele transformou a minha vida. Ele me deu uma nova vida. Hoje eu sou uma nova criatura porque Jesus me perdoou os pecados. Ele escreveu meu nome no livro da vida. E ponto final. Veja, não precisa de muito falar, irmãos, precisa apenas de um testemunhar. Fale daquilo que o Senhor fez na tua vida, é o suficiente. Fale daquilo que você sabe. Não sei falar muita coisa, fale daquilo que o Senhor fez na tua vida. Simples assim. Não complique aquilo que é simples, porque o Espírito Santo dará todas as palavras. A tua mente vai abrir. E você vai entender. Amém? Talvez você fale assim, mas pastor, você está falando isso aí há mais de meia hora. Está falando isso há mais de meia hora. Você passou 2 semanas decorando isso para falar. Queridos, eu tenho aqui apenas o texto e uns pontos aqui dentro do texto para eu não me perder. Mas é o Espírito Santo que fala. É o Espírito Santo que dá a direção. É Espírito Santo, irmãos. Se eu for ler o que está escrito aqui, 1 minuto eu leio. É o Espírito Santo que fala. Você tem que deixar o Espírito Santo trabalhar o teu coração, trabalhar a tua vida. Deixe-se mover pelo Espírito de Deus. Deixe-se mover pelo Espírito de Deus. Marcos capítulo 16, versículo 15. E já estamos chegando ao final dessa palavra. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você sabia que essa missão é tua? Eu não tenho missão, não tenho nada na igreja, o pastor não me chamou para nada, eu não fui designado para nada. Você é chamado por Cristo, não pelo pastor, não pela entidade religiosa a qual você está afiliado, membrado. Não, você foi chamado pelo Senhor para ser missionário. O que é ser missionário? É testemunhar dentro da sua casa, para teu parente, no local de trabalho, onde quer que você vá, que Jesus é o Salvador, que Jesus é aquele que transforma o coração, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Não há outro mediador entre homens e Deus, a não ser Jesus. Ele diz, eu sou a porta, ninguém passa para os céus a não ser pela porta que é Jesus. Ele é o caminho, simples assim. Tu és
chamado para ser missionário. Amém? Não é, Anthony? Não é assim? Oh, glórias! Amados, nós somos chamados. É só cumprir a vontade do Senhor. É só cumprir. E para concluir, irmãos, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E a pergunta para você: tu és uma nova criatura? Tu és uma nova criatura? E aí? Tu és uma nova criatura? Queridos, não se deixe enganar pelos pensamentos vãos. Não se deixe enganar pelos pensamentos que te acusam. Não te deixe enganar pelo espírito de acusação que bate aqui no teu peito, aqui na tua mente, e fala mais ou menos assim: isso não é para você não. Isso não é para você, isso é coisa de crente. Isso não te serve. Olha, é melhor você seguir a tua religião. Todos os caminhos levam a Deus. A voz do povo é a voz de Deus. Oh, esquece isso, é muito complicado. Olha os teus amigos. Olha o que eles vão falar de você. Aquilo que você gosta de fazer. E a bebidinha no final de semana? Não é? A reuniãozinha de amigos. Para aqueles que gostam de dar um tapa nas carreiras da vida. E aí? Vai deixar de cheirar? Vai deixar de fumar? E o barato? Não é assim? E o barato? O barato é servir Jesus. Porque esse enche nosso coração de paz, de alegria, de salvação. E leva-nos para junto dele, para estarmos lá na glória para todo sempre, usufruindo de algo que você nem imagina, de tão maravilhoso que é. Tua vida é sofrida nessa terra? Talvez seja. Mas o Senhor tem um descanso para você. Tens problemas? O apóstolo Paulo tinha muitos problemas. Ele tinha um espinho que o incomodava. Ele tinha um espinho que o incomodava. Ele pediu a cura, Deus não deu a cura. Olha isso para você não esquecer-se de mim. Não te esqueças de mim. Nos teus problemas, olhe sempre para Cristo. Olhe sempre para o Senhor. E procure ser uma nova criatura para a honra e para a glória do Mestre. Amém? Oh, glórias! Vamos ficar de pé para nós orarmos? Aleluias! Senhor Deus, eu quero clamar que Tu venhas mover de uma forma grandiosa na nossa vida, Pai. Para que possamos entender a Tua verdade. Para que sejamos nova criatura, Senhor. Para que em todas as coisas o Teu nome seja honrado e seja glorificado na nossa existência. Oh Deus, trabalha a nossa vida, trabalha a minha vida, Senhor. Purifica-me, perdoa-me, Senhor. Oh Deus, dá-me, Pai, a oportunidade de servir, de ser uma nova criatura. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluias. Mensagem 963